Glória a Jesus. Aleluia. Glória ao Senhor. Peço aos irmãos, por favor, que abram a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo número 11. E nós vamos pensar um pouco neste capítulo, que fala acerca da natureza da fé e alguns exemplos de personagens bíblicos que puderam exercer fé e alcançar resultados tremendos com a fé. Hebreus 11, nós vamos lendo o capítulo e parando, meditando à medida que o seu Espírito Santo nos for indicando. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Amados irmãos, o capítulo começa logo no primeiro versículo, nos exemplificando acerca da natureza da fé. E diz que é um firme fundamento. E amados, quando nós pensamos em firmes fundamentos, eu posso imaginar uma ponte 25 de Abril, eu posso imaginar uma ponte Vasco da Gama, eu posso imaginar os arranha-céus com firmes fundamentos, algo que se vê bem estruturado, resistente. Olhamos e vimos grande fundamento. Olhamos e vimos, amados irmãos, a estrutura e verificamos que é um fundamento firme. Mas o versículo nos mostra que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas é a prova das coisas que não se veem. Como é que eu posso esperar com firmeza em alguma coisa que eu não vejo? Como é que eu posso esperar com firmeza, com certeza, se eu não vejo? A isto se chama fé. Amém, igreja? Amém. A fé não precisa ver para crer. E até, deixem-me dizer mais, muitas vezes, para exercermos fé e a natureza da fé em nós, porque a fé é um dom de Deus, algo espiritual, amados irmãos, nós temos que fechar os nossos olhos. Porque aquilo que está à nossa volta, aquilo que nós vemos à nossa volta, não nos motiva a ter fé. Quantos de nós olham à volta e veem tantos problemas, veem tantas dificuldades, veem tantas adversidades? Amados irmãos, às vezes é bem melhor fechar os olhos e dizer: Senhor, eu não acredito como firme fundamento daquilo que eu estou vendo. Só impossibilidades, só dificuldades, só limitações, só probabilidade de correr mal. Mas eu quero fechar os olhos e basear-me na Tua Palavra, basear-me em Ti, Senhor. Confiar nas Tuas palavras, sem olhar para as coisas que estão à minha volta. Amém, igreja? Amém. Confiar na Palavra do Senhor. Confiar na Palavra do Senhor. Crer na Palavra do Senhor. Glória a Deus. Embora aquilo que a nossa vista veja seja outra coisa. E o capítulo 11 de Hebreus, no versículo 2 diz, nós lemos: porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Amados irmãos, eu quero dizer à igreja o seguinte: tudo o que aconteceu no Velho Testamento apontava como figura para o Novo Testamento, apontava para Cristo, apontava para Yeshua, apontava para o Messias. Amém, igreja? Amém.
E da mesma forma que nós agora temos que ter fé para viajar, e a fé leva-nos a viajar até à cruz do Calvário e acreditar pela fé que tudo o que aconteceu na cruz do Calvário é verdade. Para usufruirmos as bênçãos da cruz do Calvário, nós temos que olhar para 2000 anos para trás. Amém, amados irmãos? Amém. Mas os antigos, eles tinham que pela fé olhar para a frente, acreditar que Yeshua viria, acreditar que Messias viria, acreditar que as palavras de Isaías, de Jeremias, dos profetas iriam se concretizar em Cristo Jesus. Estão entendendo, amados irmãos? A fé era lançada para a frente, assim como nós agora, pela fé, olhamos para trás. E eles, ao lançarem a fé para a frente, eles alcançaram o quê? Testemunho. Amém, igreja? Amém. Glória ao Senhor. O versículo 3 nos diz que pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Nós acreditamos nisto, amados irmãos? Amém. Ou foi um boom? Não. O Senhor disse, haja, e à palavra de Deus as coisas foram criadas. A terra era sem forma e vazia, era disforme, não tinha qualquer tipo de forma. Mas, amados irmãos, o Senhor começou a falar. E à medida que o Senhor começou a falar, o Espírito Santo que pairava sobre as águas, como um pincel, começou a desenhar tudo aquilo que saía da boca do nosso Deus. Aleluia. E, amados irmãos, tudo foi criado, imaginem, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Deus fala que tudo o que foi criado foi de forma exclusiva. O Senhor não copiou nada que já existisse. A aparência de qualquer coisa, tudo foi exclusivo. Amém, igreja? Amém. O vento é exclusivo, glória ao Senhor. O mar é exclusivo, a terra é exclusiva, as ervas, os frutos, os animais, as várias espécies, é tudo exclusivo. Deus criou as coisas não de uma forma aparente de alguma coisa que havia, mas pela sua palavra as coisas foram criadas. Tu acreditas nisto? Amém. Se acreditas nisto, já tens em ti uma porção de fé. A fé é a capacidade de acreditar aquilo, amados irmãos, que não se vê. Agora, amados, a fé, ela deve ser depositada na entidade certa. Nós cada vez mais ouvimos, isto para confusão das mentes, que sim, há necessidade de ter fé. Há necessidade de ter fé. Não interessa em quem. Não interessa se é na Nossa Senhora de Fátima, não interessa se é do Santo São José, ou São João, ou São Judas. Até não interessa se não há um nome específico. É uma entidade superior. O que interessa é ter fé. Amados irmãos, é errado. É importante ter fé, mas mais importante ter fé naquilo que é certo, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é justo. Amém, amados irmãos? Amém. Glória ao Senhor. Nós temos fé num Deus Criador de todas as coisas. E também já temos alcançado testemunho, porque na nossa vida particular, Deus tem agido de forma miraculosa muitas vezes, guiando-nos por caminhos que jamais pensaríamos, nos protegendo de situações que jamais pensaríamos, provendo na nossa vida se não for ao Senhor. Oh, amados irmãos, nós temos testemunho com Deus. Amém? Amém. Já temos alguma experiência com Deus? Amém, amados irmãos? Glória a Deus. Isso é muito bom, porque isso se chama maturidade espiritual. Há pessoas que precisam que Deus comprove todos os dias que Ele é Deus, operando. Porque se Deus não operar, se Deus não aparecer, se as coisas não acontecerem, Deus esqueceu de mim, possivelmente Deus já nem existe. Eu não acredito em nada já. Quantos e quantos já caminharam nos caminhos do Senhor, mas a fé foi extinguida, amados irmãos. Não por culpa de Deus, mas por culpa de nós. Já hoje também ouvimos que se queixa o homem, queixa-se dos seus pecados, das suas transgressões. Estão entendendo, amados irmãos? Há uma forma de adquirir fé, na entidade certa, ouvir a palavra e a palavra do Senhor.
Hoje nós estamos, amados irmãos, aumentando a nossa pressão. Estamos aumentando. Vamos sair da casa do Senhor com um pouco mais de fé. Amém, igreja? Porque através da palavra do Senhor nos é incutida a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. E amados, o versículo 4 começa com alguns personagens bíblicos que tiveram que exercer fé. Mas antes de entrar, amados, nestes personagens bíblicos do capítulo 11 de Hebreus, deixem-me dizer que a fé não é loucura de tentar a Deus contra as suas próprias leis instituídas. Por exemplo, eu não posso semear batata e depois exercer a minha fé para colher cebola. Deus não vai contra as suas leis instituídas. Amém, igreja? Amém. Mesmo que eu ande a jejuar de dia e de noite, exerça a minha fé, Senhor, eu semeei batata, mas eu preciso é de cebola, Senhor. Não vamos, amados irmãos, tentar a Deus. Isto é, tentar a Deus. Canalizar fé na entidade certa, sobretudo na perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Essa perfeita vontade de Deus deve ser pedida em oração para que o Senhor nos possa revelar. Então, com a certeza daquilo que Deus quer, nós exercemos fé. Senhor, eu sei o que Tu queres, eu sei o que é o melhor para mim, porque Tu me amas, não tenho dúvidas disso, então eu quero exercer fé. Fé, força, capacidade para receber aquilo que não existe como se já existisse. E quando eu digo aos irmãos, já oramos sobre o assunto há algum tempo, vai exercer fé. Como exercer fé? A partir de agora você vai agradecer. Obrigado, Senhor, pelo emprego que eu já tenho. Amém. Obrigado, Senhor, porque o meu filho vai largar o álcool. Obrigado, Senhor, porque o meu filho vai largar a droga. Obrigado, Senhor, porque isto vai acontecer. Tenho certeza que isto é da Tua vontade. Então eu te agradeço. Obrigado, Senhor. E nós estamos a exercer fé. Estão a entender, amados irmãos? Estamos a estimular a fé em nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus é tão bom na nossa vida, que Deus não permite tribulação acima daquela que nós podemos suportar. Ou seja, as tribulações ou os percalços do caminho, nesta caminhada cristã, elas são progressivas. Deus não permite um obstáculo que tu não consigas transpor. Deus te conhece melhor do que tu próprio. Deus sabe que se tu exercitares fé, tu vais conseguir. Estão a entender, amados irmãos? Quando o Senhor disse àquela mulher, mulher, não posso deixar de dar o pão aos filhos e entregá-los aos cachorrinhos. Deus sabia que aquela mulher tinha dentro dela uma quantidade de fé enorme. Porque disse, mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Em vez de ela se revoltar, ela disse, meu Senhor, tens razão. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Isto é, amados irmãos, uma prova extremis. Mas antes dessas provas, Deus vai permitir na nossa caminhada alguns percalços menos volumosos, digamos. E nós vamos vencendo, crescendo na fé, aumentando a nossa fé. O histórico que vai acontecer na nossa vida também serve para nos lembrarmos que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Ele fez no passado, é o mesmo Deus que continua a fazer hoje. Amém? Amém. É importante percebermos isto para termos vitória e alcançarmos vitória. Antes de entrarmos nos personagens, dizer só mais isto. Por exemplo, há que ter fé, capacidade de acreditar para receber uma bênção. E há que ter fé para manter essa bênção. Quantos e quantos têm conseguido conquistar bênçãos que depois, com areia, se esvaem pelas suas mãos, desaparecem? Os irmãos estão entendendo, amados? Glória ao Senhor. Amém. Manter a bênção do Senhor, manter aquela bênção, também é preciso exercitar fé. Não duvidar
Deus diz que importa que aqueles que se chegam ao Senhor acreditem que Ele existe e é galardoador de todos aqueles que o buscam. O Senhor não gosta que duvidem dele. Tu gostas que duvidem de ti? Tu gostas que duvidem da tua palavra? Não gostamos. Mas se olharmos com verdade para nós mesmos, já demos ocasião, possivelmente em alguns momentos da nossa vida, que duvidassem de nós. Momentos menos bons. Mas Deus não tem momentos menos bons. Deus só tem bons momentos. Amém, igreja? Amém. E não temos motivos para duvidar dele, seja em que circunstância for. E depois no versículo 3 começa a aparecer, 4, começa a aparecer os personagens. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Glória ao Senhor. Sabemos, amados irmãos, que Caim matou o seu irmão. Matou o seu irmão por inveja. Por inveja de que Deus tivesse aceite a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. Abel morreu precocemente, morreu novo. Mas a Bíblia fala que depois de morto, ele continua a falar, demonstrando, aleluia, a sua fé. Interessante que no último culto nós falámos o porquê que Deus atentou para a oferta de Abel e não atentou para a oferta de Caim. Eu quero recordar. O Senhor atentou para a oferta de Abel porque Abel deu as primícias. E o Caim deu as sobras. E, amados irmãos, depois teve inveja. Assim acontece muitas vezes, amados, com alguns crentes que não são capazes de dar as primícias e depois têm inveja de quem recebeu do Senhor justamente porque deram as suas primícias. Amados, o Senhor também disse a Caim: se tu tivesses feito bem, eu não atentaria também para a tua oferta. Vamos fazer bem, amém, igreja? Amém. Mais uma vez eu quero reforçar: dá as tuas primícias ao Senhor. O primeiro do teu sentimento, o primeiro do teu tempo e também o primeiro dos teus frutos. Porque se tu deres ao Senhor a raiz, as primícias da raiz, todos os troncos serão santos. Se tu deres ao Senhor, aleluia, a primícia da semente, toda a massa é santa. Tu dás o primeiro ao Senhor e o Senhor santifica. Todo o resto que fica para ti. Posso ouvir o homem da igreja? Amém. O segundo personagem é o Enoque. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. E depois do versículo 6 nós conhecemos tão bem. Repitam comigo, por favor. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Amém, igreja? Glória ao Senhor. Enoque é uma personagem bíblica tremenda. Este personagem bíblico, amados irmãos, diz a palavra do Senhor que Enoque andava com Deus. E Deus para si o tomou e não foi mais visto. Amados, Enoque é uma figura tipo da igreja do Senhor. A igreja anda com o Senhor. Qualquer dia, num abrir e fechar de olhos, Cristo vai buscar a sua igreja e a igreja nunca mais será vista. Posso ouvir uma vez? Amém. Oh, glória! É só mais um momento, amados irmãos. É só mais um momento. E aquilo que tiver para acontecer, acontecerá e não tardará. O Senhor virá buscar a sua igreja. Todos aqueles que andarem com Deus. Não é todos aqueles que tiverem um cargo na igreja. Não é todos aqueles, amados irmãos, que religiosamente cumprirem alguns legalismos da lei.
A lei mata, mas o Espírito vivifica. Todos aqueles que andarem com Deus, Deus diz na sua palavra: se as minhas palavras estiverem em vocês, e se vocês estiverem em mim, pedirão tudo e tudo lhes será feito. Sabem aquilo que eu quero pedir, amados irmãos, a todo momento e a toda hora? Senhor, que o meu nome continue escrito no livro da vida. Amém, igreja? Esse é o mais importante que emprego, mais importante que carro, mais importante que dinheiro na carteira, é ter a certeza da minha salvação, sabendo que o Senhor tem o meu nome escrito no livro da vida. Para isso é preciso ter fé. E amados, há um versículo que diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Pensa agora um bocadinho, durante uns segundos. O Espírito do Senhor está testificando com o teu Espírito, está falando à tua mente, está falando ao teu coração. Tu sentes paz? Sentes paz, igreja? Tu sentes paz? O Espírito do Senhor testifica que tu és filho de Deus? Sentes paz? Ou sentes dúvida? Ou sentes alguma agitação interior? Sentes alguma incerteza? Amados, isto é preocupante. Não saias daqui, não saias da casa do Senhor sem a certeza absoluta. Eu tenho a certeza absoluta que eu sou filho de Deus e eu posso dizer: Abba, Pai, ora vem, Senhor Jesus. Amém, amém, igreja? E isto é aceite pela fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pela fé, versículo 7. Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Reparem, amados irmãos, a justiça que é segundo o quê? A fé. É o que nós estamos falando. Ele foi divinamente avisado. Divinamente. Deus avisou. Avisou que aconteceriam algumas coisas que ainda nunca se tinha visto. Amados, imaginem um homem a pregoar durante 120 anos. Cuidado, porque Deus vai destruir a humanidade através da água. Amados irmãos, hoje as crianças ouviram uma mensagem em relação a isso. Ainda não tinha chovido até então. Como é que era possível acreditar numa coisa que ainda não se tinha visto, amados irmãos? A chuva ainda não tinha caído, amados. Ninguém sabia o que era chover. Um barco. Mas o que é um barco? Apoiar sobre as águas. Mas o que é isso? Uma coisa completamente nova. Mas diz a palavra do Senhor que Noé foi divinamente avisado. E ele creu. Amém, igreja? Amém. E por isso, alcançou testemunho e encontrou salvação para si próprio e para a sua família. Glória a Jesus. É tão interessante esta história. Glória a Deus. O nosso professor contou às crianças que aquilo tocou de tal maneira o coração de Deus, que o Senhor disse: eu não vou destruir mais a terra através da água. E eu quero dar um sinal, para que possam aceitar. Eu vou colocar o meu arco-íris. Amém, igreja? Ô, meus irmãos, agora é a escola dominical para os mais adultos. Quem é que já viu o arco-íris? O arco-íris é lindo. O arco-íris tem todas as cores básicas, que depois, através delas, outras se formam. E, amados irmãos, outro dia eu estava olhando e vi nitidamente o arco-íris, começando de um lado, terminando no outro, tentando decifrar as cores, e o Espírito do Senhor falando comigo, dizendo: filho, eu sou fiel à minha palavra, eu não vou destruir mais o mundo com água, como o meu coração sofreu, por ter que fazer o que foi feito. Deus tem prazer em que todos se salvem, Deus tem prazer em que todos cheguem ao arrependimento, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Amém, igreja? Amém. Mas todos aqueles que não acreditarem nele, o seu futuro eterno não será no céu, não.
o seu futuro eterno será no inferno. Quem acredita que existe inferno? Quem acredita que existe inferno? Sabem, amados irmãos, que agora, amados, há quem pregue que não existe inferno. Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que não existe inferno. Como é que um Deus tão amoroso, tão bom, permitia que alguém sofresse eternamente no inferno? Amados irmãos, existe o céu, existe o inferno. Existe a recompensa de quem faz o bem, existe a recompensa de quem faz o mal. Quem acredita nisto? Amém. Quem tem fé para acreditar nisto? Amém. Amados irmãos, a Bíblia diz: o justo viverá da fé. Depois acontece, amados, aquilo que nós pregamos na terça-feira passada, em relação à porção dos iníquos. Olhamos para o lado e vimos os iníquos com carros último modelo. Vimos fatos caríssimos. O fato do iníquo mais caro do que aquilo que eu recebo durante o mês. Olhamos para o lado e vimos que não há temor nenhum a Deus. Fazem o que querem, o que lhes apetece, e parece que tudo lhes corre bem. E Deus diz na sua palavra: não olhes com inveja para os ímpios, porque há uma porção para cada um deles. Tu vive pela fé. Amém. Vive pela fé. Acredita no teu Senhor. Aleluia. Porque haverá, imaginem, amados irmãos, o Senhor chegar ao pé de vocês e dizer assim: olha, meu filho, Paulo, Pedro, António, sai da tua parentela, sai do teu conforto e começa a andar. E vais andando e eu te vou mostrando o caminho que deves fazer. Um homem já com uma certa idade, um homem que pensava, amados irmãos, que estava no declínio da sua vida, mas Deus aparece, aleluia, e diz: não, tens que viver muito mais, e muitas mais coisas têm que acontecer através da tua vida. Faz, porém, aquilo que eu te estou mandando fazer. Sai da tua terra, sai da tua parentela e anda. Anda, que eu te vou mostrar o caminho que deves seguir. Amados irmãos, eu quero dizer uma coisa à igreja. O nosso Deus não revela, quase sempre não revela tudo de uma vez. O nosso Deus vai revelando episódio atrás de episódio na nossa vida. E vai olhando para nós, no sentido de perceber se temos fé suficiente para passarmos para outra fase. Amém, igreja? Amém. Oh, glória a Deus. O Abraão, ele não olhou duas vezes. O Abraão, ele saiu da sua terra, ele saiu da sua parentela e ele começou a caminhar. Amados irmãos, versículo 9: pela fé habitou na terra da promessa. Como? O que é que diz lá? Em terra alheia. Ainda não era a terra da promessa, ainda não era dele, era terra alheia ainda. Morando aonde? Em cabanas, com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porquê? Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice é construtor e Deus. Amém, amados irmãos? Oh, glória a Jesus. Amém. Amados, o Abraão passou por algumas experiências maravilhosas. Depois de ele caminhar, habitar em terra alheia, habitar em cabanas. Amados irmãos, depois o Senhor, ele permitiu que ele recebesse então a promessa de um filho, porque até então nem um filho ele tinha, um herdeiro ele tinha. E fala também no versículo 11 em relação a Sara. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porque quando teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Amém, igreja? Amém. Amados centenários, numa noite de amor, dando à luz o Isaac. Amém, igreja? Oh, glória a Jesus. Mas a coisa não foi logo. Não foi logo. De tal maneira que Abraão e Sara cometeram um erro. Quiseram ajudar Deus.
O filho da promessa nunca mais vinha, amados irmãos. Nunca mais vinha o filho da promessa. E eles começaram a duvidar. E quando eles começaram a duvidar, quiseram ajudar Deus. Foram buscar outra mulher, uma egípcia, a Leia, e Abraão se deitou com Leia. E quando Leia teve à luz, a Sara estava lá, quando nasceu, amados irmãos, aquela criança, e aquilo foi uma confusão. Nós não precisamos de ajudar Deus. Nós temos que esperar e confiar em Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Quando alguma coisa começa a tardar na tua vida, quando uma promessa de Deus começa a tardar na tua vida, a nossa irmã esperou 6 meses. Há outros irmãos aqui que orámos para emprego e passado 15 dias. No próximo domingo haverá testemunho de gente que orou há 15 dias, gente que orou há 1 mês. E Deus respondeu logo. Deus faz como quer e como Ele entende. Ele faz perfeito, Ele faz bem. Posso ouvir uma amém? Amém. Glória ao Senhor. Amados irmãos, não vamos ajudar Deus, porque Deus não precisa da nossa ajuda. Vamos confiar no Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, versículo 17. Saltamos para o versículo 17 ainda, o personagem Abraão. Pela fé, Abraão ofereceu a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito e primogênito e unigênito. Sendo dito, a Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar o seu filho. Amados, imaginem só a provação que Abraão passou. E isto vem respaldar aquilo que vos disse há pouco. As provas pelas quais nós temos que exercer fé, elas vão sendo cada vez mais difíceis, mais complicadas. Mas Deus não permite logo tudo de uma vez, porque nós não conseguiríamos. E, amados irmãos, Deus não quer a nossa derrota, Deus quer a nossa vitória. Amém. Foi fácil para Abraão sair da sua terra? Foi mais fácil. Agora, o filho da promessa, amados, que demorou tanto tempo a chegar, que ele até cometeu um erro. Mas Deus, pela sua misericórdia, permitiu que, passado 20 anos, mais de 20 anos, surgisse o filho da promessa. Agora, a criança, meu mancebo, 8, 9, 10 anos, Deus diz: Abraão, sim, Senhor, eu quero uma coisa de ti. Eu quero o teu filho, o filho da promessa. Amados irmãos, se o Abraão não conhecesse tão bem Deus, jamais poderia acreditar que aquilo era a voz de Deus. Deus não permitia a morte, o sacrifício de crianças, como outros deuses pagãos, eles os faziam. Mas o Abraão conhecia: isto é Deus. O que é que Deus está querendo? Isto é uma prova. Eu sei que Deus é tão poderoso que depois do meu filho ser todo queimado, ficando em cinzas, em pó, Ele pode ainda fazer com que o Isaac apareça. Eu não sei como é que Deus vai fazer, mas uma coisa eu sei: eu tenho que obedecer. Amém, igreja? Amém. Eu tenho que obedecer. E o que é que o ajudou a obedecer? A confiança, a fé plena que ele tinha em Deus. Quantas vezes Deus nos manda fazer coisas que nós não entendemos, nós não percebemos, tão difíceis. Mas, amados irmãos, só há uma solução: é obedecer. Amém, igreja? Amém. Todo aquele que obedece ao Senhor, o seu resultado é sempre estrondoso no mundo espiritual. Quando, amados irmãos, o Abraão, eu penso que estou vendo o Abraão, oh glória a Deus, com o cutelo na mão. O filho já tinha perguntado ao pai: mas o que é que está a acontecer, pai? Há lenha, está tudo preparado, ao cutelo, às cordas, há tudo. Aonde é que está o cordeiro? Mas aonde é que está o cordeiro? Amados irmãos, eu quero perguntar também, nesta tarde:
Há igreja, há cadeiras, há pastor, há departamento. Aonde é que está o cordeiro? Pode haver isto tudo, mas se não houver cordeiro, amados irmãos, nada serve, porque o principal entre nós é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, glória a Deus! Ali estava Abraão, amados irmãos, com o cutelo na mão, fechando os olhos. Eu tenho que entregar o meu filho, porque Deus me está a pedir o meu filho. Eu quero dizer uma coisa à igreja: Deus não nos pede nada que não nos tenha dado o primeiro. Amém, igreja? Amém. Alguns pedem casa, outro pede carro, outro pede dinheiro, outro pede saúde, outro pede qualquer coisa para provar a sua fé. Mas tudo aquilo que o Senhor já deu, e se o Senhor já deu, é dele, tudo vem dele, tudo é mantido por ele, tudo volta para ele, a ele toda a honra e toda a glória. Para, Abraão, eu agora sei que tu me amas verdadeiramente, e tu agora, Abraão, estás preparado para uma nova dimensão. Agora tu estás preparado para uma nova dimensão. Anda cá, Abraão. Eu quero passear contigo. Glória a Deus. E o Senhor passeia, o Senhor Jeová passeia com Abraão e diz a Abraão: Abraão, olha, conta as estrelas do céu. Conta as estrelas do céu. Eu não consigo contar, se são tantas as estrelas do céu. Assim será a tua descendência, porque tu quiseste me entregar o teu filho. Aleluia. Tu santificaste tudo o resto. Terás uma descendência enorme. Olha os teus olhos, o que os teus olhos veem, até onde os teus olhos veem, tudo o que os teus olhos veem será teu, assim diz o Senhor, porque eu agora sei, aleluia, eu posso colocar tudo nas tuas mãos, e tu farás, e tu farás corretamente, porque tu deste testemunho da tua fé. Amém. Amém. Glória ao Senhor. É como um pai que tem uma herança para dar ao seu filho. E isto acontece muitas vezes. Há heranças que só podem ser dadas aos 25 anos, aos 30 anos. Sabem porquê, meus irmãos? Porque essas pessoas têm que alcançar testemunho da sua maturidade em como conseguem gerir aquilo que o pai lhes deixou. Que nós alcancemos testemunho através da nossa fé às provas que Deus tem colocado na nossa vida. Há aqui alguém que não tenha provas, amados irmãos? Às vezes as provas são mesmo lá em casa. Mesmo lá em casa, mesmo ao nosso lado, amados irmãos. Mas é preciso ter fé para continuar a resistir em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero entrar na conclusão, amados. Mas não podia deixar de falar de José. Versículo 22. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Vocês sabiam isto, amados irmãos? Sabiam? José, ele disse assim: povo de Israel, o povo ainda não estava liberto. Povo de Israel, eu sei que o Senhor vai dar livramento ao povo. Eu sei que a seu tempo Deus dará livramento ao seu povo, liberdade ao seu povo. E quando isso acontecer, eu quero lhes pedir uma coisa: guardem os meus ossos, para que os meus ossos possam ir à frente das tropas de Israel. Sabiam disto, amados irmãos? Amém. Quando, aleluia, aleluia, quando Israel conquistou Jericó e os muros caíram e avançaram sobre Jericó, sabem que a caixinha dos ossos de José estava lá à frente, amados irmãos. Amém. Porque ele pela fé aceitou aquilo que iria acontecer. Tu queres aceitar pela fé aquilo que Deus tem ainda para fazer na tua vida, igreja? Amém. Aceitamos pela fé aquilo que ainda Deus tem para fazer para nós como igreja neste lugar. Posso ouvir um amém? Amém. O diabo quer destruir tudo, amados irmãos, mas ele virá por nós por um caminho e fugirá por 7 caminhos. Aleluia, porque Deus é maior. E encontra aqui um povo que ainda acredita no seu poder e nos seus milagres.
Glória a Jesus. Amados irmãos, pela fé Moisés, ele já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Não era tonto, amados irmãos, tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o quê? O invisível. Pela fé é ver o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a expressão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como em terra seca. Amém, igreja? Amém. Pela fé caíram os muros de Jericó. Oh, glória a Deus! E pela fé o Senhor continuará a manter esta casa, e Deus continuará a manter as vossas vidas e as vossas Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fim da espada, da fraqueza tiraram forças. Amém? Na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Nega Jesus, nega Jesus, ou então serás queimado a fogo. Eu não posso negar Jesus. Amém. Nega Jesus, ou serás atirado aos leões. Eu não posso negar Jesus. Nega Jesus, ou serás atirado para a arena e comido pelos leões. Eu não posso negar Jesus. Estes alcançaram testemunho. Que testemunho tenho eu alcançado pela fé? Se nem ainda uma gota de sangue verteu o meu corpo por causa do vitupério de Cristo. Amém, igreja? Amém. Que testemunho temos nós alcançado? Vir ao culto de vez em quando, dar os dízimos quando assim entendemos, dar uma oferta ou fazer uma boa ação. É esse o nosso testemunho? Amados irmãos, é tempo de melhorarmos um pouco, porque quiçá, quem sabe, se Deus não permitirá que alguns de nós passemos por provas difíceis de passar e pelas quais tínhamos que alcançar testemunho pela fé, não negando o nosso Mestre. Amém, igreja? Amém. E outros experimentaram escárnios e açoites e até prisões, foram apedrejados, serrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Eu quero, amados irmãos, que a igreja repita comigo isto em nome de Jesus. Digam, homens, dos quais o mundo não era digno. Homens, dos quais o mundo não era digno. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, amados irmãos, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. O quê? Sim, muitos morreram sem ver aquilo que acreditavam, mas alcançaram o testemunho. Há muitas promessas que o Senhor cumpriu, não a quem fez, mas cumpriu a promessa anos mais tarde. O Senhor prometeu a Abraão, amados irmãos, uma nação ou não? Amém? Amém. Quando é que surgiu a nação? Surgiu no seu filho Isaac, amados irmãos? Não. Surgiu no seu neto Jacó, amados irmãos? Não. Surgiu dos 12 patriarcas filhos de Jacó. A promessa feita a Abraão foi cumprida nos seus
bisnetos. Mas Abraão alcançou testemunho, porque morreu, não viu, mas acreditou. Amém, meus irmãos? Se Deus, igreja, não vier entretanto, e se entretanto o Senhor me chamar à sua glória, à sua presença, eu pela fé vejo uma igreja levitas de Cristo em cada distrito de Portugal. Amém. Se Deus me chamar, eu morro acreditando nisso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu, pelo menos isso, eu quero alcançar testemunho, para que um dia possa estar na presença do Senhor e dizer: Senhor, só não o materializei fisicamente, porque te aprovo de chamar deste mundo. Aleluia. E quando o Senhor chama, não é castigo, não. Alguns, o mundo não era digno de ter essas pessoas cá. Amém, amados irmãos? Amém. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Palavra do Senhor, fiquemos de pé em nome do Senhor Jesus Cristo.